pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, tudo bem com vocês? Bom, vou estar falando um pouquinho aqui, não sou eu, né? Hoje não estou sozinha, eu tô com a Ana. A gente vai falar a respeito do Enem deste ano, né? Em especial a redação. Como a gente sabe, a redação foi um tema bastante polêmico, né? E além de ser um tema polêmico também, foi um tema que fez com que muitos estudantes quebrassem tabus, né? Sejam esses tabus relacionados aí à parte cultural, sejam esses tabus relacionados à parte econômica, né? Ou até mesmo conflitos internos que acabaram vindo à tona depois dessa redação, né? O tema principal, né? Ou o tema mesmo magno da redação é os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil, né? E nós vamos destrinchar hoje esse tema. A gente vai mostrar para vocês o que poderia ter sido tratado e não foi. Vamos falar um pouquinho desse, mas vamos dar uma luz para você que acha que não foi bem na redação. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Ana? Até porque eu acredito que para muitos estudantes a redação é o principal do Enem. Estamos falando do maior peso de nota, 1000 pontos, né? Então, vamos dar uma aprofundada para ver o que poderia ter sido abordado e o que vocês podem usar até para as próximas redações de provas ou concursos. Certo. Nossa, é verdade, né? Eu tinha esquecido, tá vendo? Falar em branco lembra Enem, né? Me deu um branco agora. Nós vamos falar também sobre como você pode ser notado, como você pode ganhar likes na sua redação. E também, né, lógico, todo like tem a sua parte complicada. Como você não ser cancelado da redação, seja do Enem, seja do vestibular, seja de uma entrevista relativa a uma entrevista de emprego, né, um processo seletivo. O que você deve e o que você não deve fazer. É meio que assim, a gente vai explicar para vocês algumas coisas que não falam, tá? Bom, eu espero que não censurem esse vídeo, mas vamos lá. Vamos começar abordando as questões justamente principal. As populações e os povos tradicionais. Como vocês viram, o Enem nos deu umas dicas de que tinham muitos outros povos, né, Priscila? Sim, vários povos, inclusive apresentou até um gráfico, né, que eu achei o máximo a respeito destes povos, até para dar uma luz, né? Então, logo que a gente começa a ver a redação, tem muitas coisas aí, tem muitas dicas, né? Eu falo, tem muitas tags, que se você pegou essas tags, se você utilizou, maravilha. Se você não pegou, fica tranquilo, alguma coisa boa você fez, ou sua prova saiu muito boa e você não sabe. Então, keep calm e vamos destrinchar esse tema. A gente tem aí, nós temos aí 4 textos, tá? Então, nesses textos, vocês vão conseguiram ver que são apresentados, né, vários aspectos dessas populações, desses povoados, tá? Então, assim, dentro do texto 1, tá? Ele apresenta para você o tema, né? Inclusive, ele mostra alguns exemplos, tá? Lembrando que numa prova nunca vai estar escrito assim, exemplo. Né? Ou sei lá, vamos ter um letreiro com letras neon falando exemplo, piscando para você. Não. Geralmente vão estar assim, vão ser alguns microtextos, né? No caso, no Enem são 4 textos. E nestes textos, né, o que me chamou muita atenção foi foram 2, na verdade, mas foi o 1 e o 2. Porque no primeiro texto, né, ele fala, você sabe quais são as comunidades e os povos tradicionais brasileiros? Então, assim, ele já mostra para você se você sabe, porque se você não sabe, você vai ficar sabendo que você vai ler, né? Então, a primeira coisa, Enem, interpretação. Quando a gente interpreta, quando a gente respira e lê, a prova fica muito mais light, inclusive a redação, tá? Aí ele fala aqui, talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passem na sua cabeça. Mas, na verdade, além deles, existem 26 reconhecidos oficialmente
e muitos outros que ainda não foram incluídos na legislação. Então, imagina a quantidade de povos e comunidades que existem no país, tá? Ele dá um exemplo: pescadores artesanais, quebradeiras de coco babaçu, apanhadores de flores sempre vivas, caatingueiros, extrativistas, só para citar alguns, né, que são considerados como uma cultura diferenciada. E tem até uma pesquisa, né, que eles citam também, que fala da pesquisadora da UNB, que fala a visão dela, né, que no caso, que as populações consideram a terra como uma mãe e há uma relação de reciprocidade com a natureza. Nessa troca, a natureza fornece alimento para um lugar saudável para habitar, ter água. E elas se responsabilizam por cuidar dela, por tirar dela apenas o suficiente para viver bem e respeitam o tempo de regeneração da própria natureza. Ou seja, você já entende que esses povos e comunidades amam a natureza. Que são povos que têm a natureza como base da vida deles, né? Sim, como uma prioridade, né? Além de outras. Então, você já pode, por exemplo, elencar esse tema. Diante disso, temos aí os povos, né? No texto 2 é um gráfico, acho que eu adorei esse gráfico. Falando sobre indígena, quilombola, cigano, extrativista, pescadores, povos de terreiro, que a gente vai explicar também, e ribeirinhos, tá? Vamos lá, Ana. A respeito dos indígenas, dos pescadores, desses povos, o que você pode falar pra gente, assim, a respeito? Bem, vamos lá. Primeiramente, o Enem estabeleceu dessa vez um jeito que o aluno não poderia sair sem saber uma informação. Esses textos 1 e 2, eles criaram uma intertextualidade entre eles, que já guia o aluno, não fale só de um, não generaliza, índio não é tudo igual, quilombola não é tudo igual, não existe só eles, tá bom? Então, o que vocês podem ver, estão mostrando para nós diferentes regiões no gráfico 2, do texto 2, e você pode correlacionar justamente com os grupos citados no texto 1. Então, estamos falando de índios que não têm contato direto com a sociedade, estamos falando de quilombolas que não têm muito contato, estamos falando de pescadores, de extrativistas, estamos falando de pessoas que vivem na natureza e dependem dela para todas as suas relações, tipo, cultural, social, tudo. Então, a base do Enem nessa foi abordar as questões dos desafios. Desafios do quê? Estamos falando de pessoas isoladas, pessoas que são oprimidas por violência, porque são empresas, são latifúndios querendo expandir para as terras deles para explorar. São pessoas que são tão afastadas que não têm contato e acesso a saneamento, à saúde, à segurança. Mas também são coisas que nós não podemos obrigá-los a ter, justamente para não poder, basicamente, obrigá-los a ter um vínculo cultural que acabe oprimindo deles, né? As tradições deles. Então, é um tema que o aluno deve ter cuidado no que abordar, justamente para não passar do limite, né? Eu diria. Sim, até porque também entra muito na questão de conflitos de opinião, né? Então, eu tenho a minha verdade é a certa, a sua não é, e no final, o objetivo mesmo da redação não é cumprido, né? Com relação a esses povos, né, também uma coisa que é muito interessante é a relação deles com a natureza. Hoje em dia, nós não temos essa relação mais, né? Diante do desmatamento, diante de alguns escândalos relacionados à poluição, né? Inclusive até que você citou em uma das nossas conversas aí, a respeito, né, desse escândalo que teve, tragédias, né, com mortes também, como foi a do repórter, né, além do desmatamento, da questão voltada à violência também, principalmente até se a gente for voltar um pouquinho, né, aquilo. Talvez alguns de vocês que estão vendo o vídeo não se lembrem ou não eram nascidos nessa época, mas ou eram, enfim, sobre o índio, né, que foi assassinado, o outro índio que também foi queimado, né,
Então, assim, são aspectos, né, da nossa cultura que deveriam ser respeitados, né, porém não são, né. Esses povos, eles se encontram em situações de fragilidade, porque ao mesmo tempo que eles são vistos por conta de suas riquezas, eles passam a não ser vistos por conta de suas personalidades, por conta dos acontecimentos, sim, das características da sua descendência, da sua história, eles passam também desapercebidos, né? Tiveram algumas tags, né, que eu falo a respeito de situações, né, que foram na mídia, inclusive, se eu não me engano, acho que tem o caso dos ribeirinhos, com relação ao garimpo, tem o caso dos pescadores também, dos índios, então, nem se fala. Então. Né? Qual, assim, caso chamou mais atenção em relação aos povos e comunidades? Já que a gente tem um monte, assim, daria um belo vídeo, né, se fôssemos falar de todos, mas a gente não vai conseguir, porque o tempo ele é um pouquinho escasso. Realmente. Nós podemos destacar também, não só o caso do Dom Phillips com as questões dos pescadores e dos índios, mas também a questão sanitária das tribos Yanomamis, né? Acho que é assim que se pronuncia. Que enfrentaram fome, crianças morrendo por fome na época da Covid e sendo ignoradas, justamente por causa das terras deles lá, que tinham interesse em invadir, né? Sim. São questões que todo mundo via passando no jornal assim rapidamente, mas nada sendo feito, nada sendo debatido em si. Enquanto a população estava sendo avassalada lá pelas doenças, pela fome, e todo mundo só... acontece, olha só, mais uma vez, uma tribo passando por problemas. São coisas abafadas da sociedade que deveriam mudar. Então é isso uma abordagem que o Enem queria, que você visse essas dificuldades e questionasse, né? Sim, e além disso, montasse uma intervenção. Exatamente. Então, como você faria diferente se na prova do Enem houvesse uma hashtag, seria faça diferente? Sim, sem dúvida. Mas como não há hashtag na redação e também não podemos colocar nem o tipo de código ou linguagem, porque, enfim, o avaliador vai achar um pouco estranho e com certeza, se a pessoa preencher até 7 linhas cheia de códigos e hashtags, com certeza a redação não vai passar também, né? Com relação aí, nós vemos muito, né, aos indígenas, essa questão, a questão cultural também, são povos que, volto a dizer, tem muito, assim, amor pela natureza, pela sua cultura, pelas suas tradicionalidades, eles têm amor pelo que eles fazem. Alguns povos são acessíveis, outros não, né? Uma barreira que pode ser também colocada dentro do Enem, né, dentro de uma outra redação, e que deveria ter sido colocada, então se você colocou, ganhou joinha. Barreira de comunicação. Principalmente essa. A comunicação entre os povos é uma das barreiras, das maiores barreiras mundialmente conhecidas, né? Vale a pena lembrar que uma boa conversa move o mundo. E uma palavra mal falada pode destruir causar uma guerra. Universos. Né? Então, assim, as pessoas elas precisam aprender a ouvir, né? E isso é muito latente nessas comunidades. Eles ouvem bastante, eles são abertos a conversas, desde que se saiba conversar, desde que não se invada o espaço. E muitas das vezes a gente percebe que por conta de interesses políticos e econômicos, os espaços desses povos são invadidos, de tal forma que eles não conseguem ter as tradicionalidades deles, que são intocadas, ou eram intocadas até então, né?
abordadas de forma saudável, né? Uma questão assim também que me chama muita atenção, falar dos índios, dos ribeirinhos, dos pescadores, dos ciganos, né? E dos outros povos, são as questões voltadas à higiene, né? Educação, né? Porque, assim, é muito fácil apenas falarmos de política, né? Mas existem a higiene, educação, higiene não, né? Saneamento básico, melhor dizendo. Eu acho que de aceitação social também, né? Sim. Nossa, eu confundi higiene agora com saneamento básico. Até os cachorros ficaram bravos aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus. Gente, calma. É saneamento básico, não é higiene. E são tags, né? Que tem que ser vistas e tem que ser avaliadas. Justamente pelo fato de que uma não vive sem a outra, né? Então, a gente, sei lá, fala, por exemplo, de saúde. A saúde não vive sem o saneamento básico. O saneamento básico, para existir, ele tem que estar ligado às partes políticas e econômicas. Para isso, tem que ter a comunicação. Para ter a comunicação, tem que ter a educação. Então, uma área ligada à outra. Porém, nós não vemos isso. Ou damos abrangência apenas a uma área e as demais ficam desassistidas, né? No caso das comunidades. Dessas comunidades, assim, a que mais me chamou a atenção, eu tenho certeza que foi a maioria, assim, o pessoal ficou pensativo, foram as comunidades de terreiros, né? Vale a pena lembrar que são comunidades muito tradicionais aqui no Brasil e elas remetem ao tempo da escravidão, né? Para fazer uma analogia, porque são comunidades aonde os seus membros, né? São povos aonde seus membros vivem de uma forma tranquila, porém lutam por aquilo que precisam, né? E também eles têm um vínculo, na verdade, com uma casa, um local de matriz africana, chamado Casa de Terreiro. Então é por isso que se chama povo, comunidade, enfim, de terreiro. Sem contar que, principalmente devido às ondas de violência que essas comunidades sofreram ultimamente, seria muito legal de você... Para quem colocou, ótimo, né? Seria uma matriz muito legal de se colocar na prova, justamente atrelando com um assunto atual, né? Algo que vemos diariamente nos jornais sendo retratados. Então, é legal essas questões você elencar, principalmente com o que você já viu, que estão abordando, ou seja, os terreiros com a violência, com preconceito religioso que formaram, né? Que, sim, a intolerância religiosa, onde pessoas mal intencionadas ou pessoas intolerantes, né? Ou que não conhecem a respeito das religiões, enfim, são vários fatores ligados à intolerância religiosa. Acho que nós fôssemos abordar aqui também teríamos que fazer um outro vídeo, que são ligados a preconceitos, né? Sim. E além desses preconceitos, eles são ligados também a questões voltadas à violência. Pelo menos no Brasil, né? Nós vemos que terreiros são invadidos por criminosos diariamente. E seja um terreiro de umbanda, seja um terreiro de candomblé, seja uma casa de caridade, seja até uma casa espírita mesmo, eles não poupam, né? Mas falando um pouco das religiões de matriz africana, mais específico, umbanda, candomblé, quimbanda, entre outras religiões aí que são pertencentes, tambor de mina, né? São religiões que são voltadas aí a esse público, né? E a esses povos. Então, assim, terreiros foram quebrados, pessoas foram machucadas, né?
ocorreram muitos acontecimentos de extrema importância para que esses povos fossem vistos, né? E não vistos como pessoas, né? E não vistos como que vão fazer o mal a alguém ou vão, de uma certa forma, denegrir a imagem ou vão machucar, né? Tem até um caso que eu achei muito interessante, foi no terreiro da Bahia, inclusive, onde ele foi invadido, né? E chegaram até a machucar a mãe de santo, né? As peças foram quebradas, foi bem complicado. Dentro desse contexto, também a gente tem um outro caso aqui, no dia 24 de março de 2022, né? Onde um homem invade o terreiro e destrói imagens de orixás, em Brasília, Distrito Federal. Segundo essa notícia, o autor do ato de intolerância estava armado com facão, se apresentou como membro da igreja evangélica e ele foi preso pela polícia. Então eles usam de artifício religiões, eles podem se mostrar como membros da igreja católica, da igreja evangélica, não há uma pré-definição. Eles apenas se mostram e forçam as pessoas a destruírem os seus locais de reza, de purificação, enfim, os seus locais de encontro com Deus ou aquilo no que se acredita, com os orixás, guias e etc. Né? Então é uma situação bem complexa, é uma situação extremamente delicada, é uma situação que com certeza foi falada no Enem, né? Foi escrita, já que são muitos focos, né? Então não é, por exemplo, sei lá, não é um foco, vamos colocar aí, não é um foco isolado, há vários outros no país, né? Então, diante disso, eu tenho certeza que foi abordado, sim. Alguém abordou. Isso é fato. Alguém abordou, até porque, assim, não se diz respeito somente à intolerância religiosa, se diz respeito à falta de conhecimento, né? Que é um dos fatores que, assim, levam a pessoa a atitudes preconceituosas, a atitudes ignorantes, né? E essa falta de conhecimento, ela é presente não somente contra esses povos, né? Mas contra todos os povos que são esquecidos no país. Né? Tem até alguns exemplos que você me citou, se não me engano, acho que foram os povos ciganos, né? Sim. Dos ribeirinhos. Os ribeirinhos, os ciganos, de novo eu esqueci o nome daquele outro que costuma ficar nos extrativistas, né? Sim. Teve alguns pescadores tradicionais. Então, assim, elencar essa parte da religião é legal porque você realmente está vendo um desafio para os povos tradicionais, igual o Enem pediu. Eles estão pedindo desafio, tá aí, o desafio da prática religiosa. Está tendo pressão ao culto, pressão a falta de tolerância cultural e social. Isso daí é um desafio que eles enfrentam diariamente. Como é que eles podem mandar filhos para a escola, deixar os filhos frequentarem locais assim, tentar se aproximar da outra sociedade se eles são oprimidos, se eles não são respeitados, entendeu? Então é um aspecto muito legal para se abordar e acontecer com o tema, né? Sim. Quanto aos outros povos, assim, o que a gente pode falar? Porque são tantas informações que, nossa, gravaria vários vídeos sobre. É um assunto que me fascina bastante. Sobre as questões também de qualidade de ensino, qualidade de vida, né? A gente vê que muitos desses povos têm uma relativa qualidade de vida, né? Mas a qualidade de educação deles é pífia, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser colocada, sim, o que foi colocada tem que ser colocada em pauta, né, pelos governantes, e que atualmente ela não é tão abrangente, né?
eu vejo que a maioria desses povos carece de boas escolas, carece de boas... Infraestrutura social. Sim. Tem até um caso a respeito, se não me engano, acho que são dos pescadores, né? Dos peixes que estavam com mercúrio, alguma substância. Por causa da exploração do garimpo ilegal na Amazonas, que acabou matando todo o sustento deles de vida, tanto para ganhar o lucro deles, quanto a alimentação. Destruiu tudo, né? E foi relativizado. Sim. Há várias outras questões, né? Aí, os povos ciganos mesmo são vistos, né? Como cartomantes. Sim. Né? E muitas das vezes tem conhecimento espiritual, mas não nessa parte, né? São outras partes, né? As quais se pode ter esse tipo de conhecimento, né? Uhum. Vê-se que, assim, ciganos são considerados mais de 800 mil pessoas. Chega em torno de 0,41% da população brasileira. Isso em 2011. Acredito que tenha aumentado, né? Ou por conta dessa parte de intolerância, eles não se declarem como ciganos, se declarem como outras. É uma coisa que está muito acontecendo. Muitas pessoas não estão se reconhecendo assim nas pesquisas de etnia, justamente por causa dessa pressão que sofrem. Porque eles sabem que se eles mostrarem o que são, vai saber o que acontece, né? Exatamente. E assim, a gente vê muito disso, né? Então, sei lá, vou associar a matriz africana como religiões voltadas aos orixás. Vou associar os ciganos com cartas, os ribeirinhos com peixes, né? Ou lendas e mitos. Os índios com a mitologia deles, né? Então isso se torna taxativo, né? Então é uma das coisas que assim nós vemos que dentro desse espaço, né, desse contexto da redação, uma das soluções seria parar de ser taxativo com os povos, porque é muito fácil você taxar um povo e falar, olha, aquele ali mexe com peixe. Mas as pessoas são muito mais do que as suas profissões, ou do que a terra delas provém aos demais, né? E nesse ponto, assim, acontecem muitas discussões, muitas guerras, muitas demonstrações de violência, às vezes gratuita e às vezes não, né? Às vezes por ignorância mesmo de quem as comete. Em relação a isso, o que a gente pode falar para os estudantes, assim, tendo em vista que nós assim vemos, né, esse tipo de atitude no nosso cotidiano, o que eles poderiam, né, ter colocado na prova, na sua opinião? Bem, na minha opinião, o estudante deveria correlacionar as notícias que ele vê. Não assiste TV, mas alguma hora você vê. Hoje em dia, nas redes sociais, ele acaba recebendo informação. Vizinho, parente, alguém vai comentar. Correlaciona o que você vê, os atos de violência, as pessoas que estão sendo literalmente pisadas, isoladas. Correlaciona o garimpo ilegal com as regiões, igual... Principalmente porque te deram um gráfico mostrando os povos e a predominância em cada estado. Olha que legal. Você poderia, nossa, teve tal notícia em janeiro sobre o garimpo ilegal. E olha só quantos povos extrativistas, índios, ribeirinhos moram nessa mesma região. Faz essa correlação. Ao mesmo tempo que você correlacionar com o fato da atualidade, também correlaciona com as questões sociais. Esses locais que eles moram, eles conseguem as garantias básicas de sobrevivência? Entende? Eles têm uma proteção básica de sobrevivência? Então, o estudante precisava fazer essas correlações críticas a partir do que ele vê, do que ele... Nem que seja o básico, os textos básicos foram excelentes esse ano. Então, fazer uma leve correlação dessas, né?
Sim, muitas das vezes, assim, isso não acontece, né? Ou não Ah, aconteceu. Que nem eu falo, se aconteceu, poxa, legal. Sinal que você lê notícia, sinal que você se intera, né? Vale a pena lembrar que o fato de ler notícias não vai prejudicar o dia de ninguém, apenas vai enriquecer a questão de informações, né? Já que muitas das vezes isso pode acabar caindo numa entrevista de emprego, é entrevista mesmo, tá? Não é nem no processo seletivo, é na entrevista, pode cair. Outra coisa também que pode cair muito é numa redação de vestibular, né? Além do que, um dos temas, assim, que tem muito a ver com isso é a Covid, né? É um sim. tema que, se nós formos traçar o perfil dos pacientes de Covid, das taxas de mortalidade, com certeza, alguns desses povos vão estar nessa perspectiva, se não todos os povos, já que a, a parte de saúde é bem precária, né? E muitas vidas foram dizimadas com essa pandemia, né? Estão sendo ainda porque a pandemia está aí, o vírus está aí. E além disso, assim, esses povos são povos que assim não se tem tanto cuidado, então às vezes as questões de saúde não chegam até eles, né? As questões Uhum. preventivas, seja de Covid, seja de DSTs, seja do aumento do índice de natalidade, né? São questões que não chegam, ou se chegam, chegam de uma forma muito precária e acabam inviabilizando não somente a distribuição de recursos, né? Mas também questões que são voltadas à saúde mesmo, né? À prevenção. Uhum, exatamente. Basicamente, você tem que analisar o que esses povos devem ter enfrentado na pandemia, entendeu? Como eles se saem se eles não têm toda essa proximidade, eles não conseguem acessar a educação igual nós acessamos. Tem que fazer uma correlação dessa. Nós tivemos um cenário que dava para estruturar uma redação inteira, Sim, principalmente por tudo que, seja na escola, seja no jornal, seja no vizinho falando. O cenário da pandemia dava para ser ligado com esse tema como um desafio essencial, né, de ser revisto. exatamente. Que nem, ó, a pergunta aqui foi: desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil, apresentando a proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Uhum. Direitos Realmente. humanos, saúde, educação. Além disso, liberdade de expressão não chega a ser um direito humano, mas Segurança, saúde, se educação, elenca. alimentação. Então, Medidas preventivas também. necessidades essenciais para sobreviver, né? Para viver, no caso, nem só sobreviver. Sim, e esses povos não possuem isso, então são problemáticas que poderiam ter sido abordadas, né? Se você abordou, maravilha, né? E são problemáticas que, assim, nos trazem uma reflexão. Até quando, né? Ah, O que pode ser feito com questão à sustentabilidade, com questão às políticas públicas, com questão à melhora da qualidade de vida, a melhora da vida desses povos, o que você que escreveu a redação do Enem pensou na hora, né? Vale a pena a gente refletir, né? Já que eu vejo que uma redação não é simplesmente falar sobre o que acontece, mas é a uhum. gente refletir sobre o que vamos fazer. Se será apenas no papel, né? Ou se vamos começar a tomar atitudes. Obviamente que ninguém vai poder dominar o mundo, né? Ou, sei lá, vai mudar o mundo em 7 dias, né? É Sim. impossível. Mas se cada um fizer um pouquinho depois dessa redação e lembrar de cada um desses povos, com certeza a realidade desses povos em consideração ao Brasil, né? E também aos outros países, né? Vai ser outra, né? E a Uhum. visão que eles terão, né? Não será apenas, sei lá, o Brasil é um país que tem futebol, tem índios e tem cantores que
elevam a galera num show. Falando-se a grosso modo, e tem a Amazônia, né? Diga-se de passagem. Não, eles vão ver que, poxa, no Brasil, há índios, esses índios têm uma cultura, há os ciganos carregam uma bagagem cultural na qual eles educam seus filhos, na qual eles quebram tabus, né? E eles vivem cada dia para melhorar sempre, né? E os outros povos também, mas acerca, assim, de exemplo, né? Uhum. Não, exatamente. Eu acredito que isso daí vai ajudar até... Nessa redação, você tem que levar além do tema, né? Você tem que fazer uma análise social inteira. É basicamente uma releitura. Então, é um tema que, assim... Claro, para muitos alunos deve ter sido difícil, mas é um tema bacana porque não é algo que todos desconhecem. Não, é um problema que todo mundo já ouviu falar. Então, realmente eu tô com a Priscila nessa opinião. Maravilha. Ó, nosso tempo tá acabando. Nosso tempo que eu digo não é o tempo do chat, tá? É o tempo aqui pra gente parar um pouquinho e falar sobre a próxima etapa. Quando eu falei o tempo tá acabando, o que todo mundo pensou? Ah, vai acabar a live, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas não. Nós temos, conforme prometido, já as questões que você não deve fazer no Enem. Quer dizer, as questões do Enem. Quer dizer, da redação. Como você vai ganhar um like, como você ganhou um like e como você foi cancelado. A gente vai mostrar isso para vocês. A gente já volta. Voltamos. Tá conseguindo me ouvir? Tá, tô conseguindo. Legal, até. Bom, se você chegou até aqui, a gente está muito feliz, né? E é sinal que você com certeza pegou muitas das ideias, como falo aqui, pegou a visão do que foi a redação do Enem, né? E dos temas, vistos não somente pela perspectiva de estudantes, né? De formandos ou formados, mas também visto pela perspectiva de duas gurus da plataforma Meu Guru, né? Já que a gente tentou fazer desse vídeo um vídeo voltado para você, no qual nós falássemos a sua linguagem, né? Porque não adianta enfeitar. Eu acho que tem que ser um vídeo que você se sinta abraçado. Então, tá tudo bem, tá tudo certo, você entregou a sua prova e a gente tem certeza, né, Ana? Com certeza. Que deu tudo certo, né? Independente do resultado, keep calm e vamos lá para não cometermos gafes, não termos cancelamentos, não cometermos cancelamentos também com o texto do coleguinha, né? Uhum. E não termos, além disso, problemas em relação à nossa prova, né? Conforme foi falado, uma das coisas assim que foi muito abrangente nesse ano foi em respeito à violência. Então, antes de mais nada, volta a falar, se você chegou até aqui e não cometeu violência contra os seus pensamentos, maravilha. Não cometeu violência contra seu colega, maravilha. Porque violência gera violência. E na hora da prova, muitas das vezes, nós acabamos gerando esse tipo de problema, né? Esse tipo de violência propriamente dita. Ou a violência gratuita, né? E não é uma coisa legal de se ver, né? Não é uma coisa legal de passar. Então, para que isso não aconteça, né? Fica aí o nosso recado. Foi uma prova. A gente sabe que é a prova da vida de muita gente, mas vamos tocar a vida e vamos falar agora um pouquinho de redação, né? Dicas, a parte boa, né? A parte do
dos likes, a gente fala de like, todo mundo fica feliz, né? Dos coraçõezinhos subindo, né? E assim por diante, tá? Antes de qualquer coisa, tá? Keep calm, vamos mandar bala aí que tem muitas dicas, tá? Pra você. Bom, o processo de escrita da redação do Enem. Antes de escrever, respira fundo, lê o tema, pensa no que você vai escrever. Se você entendeu, tudo bem. Se você não entendeu, lê de novo. Pega os pontos-chave, isso em qualquer redação vai te ajudar muito, tá? A escrita, eu sou suspeita para falar do nós vem, nós vai, nós fica. Nossa, é verdade. Então, mano, a ideia é essa. É nós. Tamo junto. Gente, eu falo muito, tá? Falar pra vocês que eu não falo é mentira, tá? Mas assim, na hora de escrever, vamos evitar, tá? Porque o seu avaliador não vai entender você. O seu avaliador vai te bombardear de saldos negativos, tá? Vai falar que a linguagem não foi apropriada. Então, linguagem informal. Essa aqui que a gente está usando, falando com você, os tá ligado, bora lá, né? São expressões do nosso cotidiano. Linguagem formal, que é essa, ou coloquial, né? Que é mais bonito, coloquial. É a linguagem que tem que ser usada no Enem ou em qualquer outro tipo de redação, né, do Enem, ou numa redação de processo seletivo, de vestibular, uma redação até escolar mesmo, né? É o tipo que tem que ser utilizado. Porque se não for, você ganha um baita de um cancelamento a nível internacional. Então, vamos tomar cuidado com as linguagens. Tem mais algumas dicas aí, né, Ana? Que eu sei que você tá escondendo o jogo, né? É óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vamos... Além da linguagem, eu espero que ninguém tenha passado errado essa. Temos que também tomar cuidado com a estrutura, né? Não adianta você escrever um texto incrível na introdução, nas ideias, aí chega na conclusão, você tem 6 linhas e decide que vai filosofar tudo que escreveu. Tô errada, Priscila? Tá certa. Quando você vê, você tá lá querendo explicar a estrutura social para correção do problema em 6 linhas. Também não, né, meu povo? Por favor. Outra coisa também que é muito comum, tá? Vamos falar sobre um tema X. Pegar o exemplo da redação do Enem, né? Que a gente tá falando, inclusive, bastante. E deixou o pessoal falar para você passado, porque foi um tema que muita gente já previu que iria acontecer, né? Diante desse ano, né? De acontecimentos muito importantes. Foi o quê? Vamos pegar ela, vai. Eu vou começar a falar sobre os ribeirinhos. Os ribeirinhos são povos que vivem na casa deles e eles são boas pessoas. E o jogo de futebol foi bom, porque eu amo jogar bola, eu amo a seleção brasileira. Nossa, a gente vai para a Copa. Uma solução seria todo mundo ir para a Copa e tomar um suco, tomar uma breja, enfim, cada um toma aquilo que quiser. Não, gente, por favor, redação tem começo, meio e fim. Começo, introdução, você vai falar da tua ideia, né? Vai falar do tema, né, a respeito, que eu acho que é mais importante do tema, tá? Tu tem um conhecimento sobre o tema. Meio, que ele pede uma intervenção, então você vai falar o quê? A ideia que você teve, aquela ideia mirabolante, mesmo que você não tenha na hora, vai surgir uma ideia, fiquem tranquilos, isso em qualquer redação sempre surge. Não existe uma ideia boba. O que existe é o nosso medo de colocar essa ideia no papel. As ideias mais bestas deixaram pessoas bilionárias. E escreveram... alguns escritores que tiveram os seus livros assim... não é muito bom, né? São os best-sellers. Inclusive tem alguns até que estão no Guinness,
né? Então, assim, não existe uma ideia errada ou uma concepção errada. O que existe é o medo de tentar. Então, independente do que acontecer, tenta, vai em frente. Então, pode colocar lá no meio, né, do texto, a ideia que você teve e linkar essa ideia, né, com o início do texto, justamente para ajudar aquele povo específico. Então, que nem eu vejo que os povos ribeirinhos acabam por passar dificuldades devido às substâncias tóxicas que são colocadas nas suas águas por conta da extração de X, Y, Z na região tal. Diante disso, acredita-se que soluções relacionadas à filtragem da água, ou sei lá, a melhora das condições de vida, de saneamento básico, enfim, é uma ideia que você vai ter na hora, sejam eficazes, né, diante desse exposto, por conta de as vantagens, né, até porque para você dar uma ideia você tem que saber o que está falando, por conta de melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, diminuir os índices de mortalidade por intoxicação, e etc. Até o meio tá tudo bem. Você falou dos ribeirinhos no começo, falou da intervenção e no fim. Aí o fim que pega, né? Você sempre o final. Eu fico pensando, o que eu posso colocar no final aqui? Agora eu tô pensando. Tô aceitando sugestões. Eu diria que medidas desde... Nossa, agora me pegou. Acho que todos os alunos, né? Você poderia abordar desde questões de maior proteção para essas regiões, né? Que impedisse a entrada de pessoas que exploram o local e acabam contaminando, até a questão de vamos melhorar então, já que eles não estão conseguindo se alimentar por causa justamente dessas questões de estão poluindo as águas deles, então uma questão social de então vamos tentar trazer alimento enquanto criamos projetos para poder corrigir a água, né? E sem contar as multas aplicadas nas empresas que fazem isso. Exatamente. Mas diante disso, o único problema você tem que fazer isso em poucas linhas, não se esqueça. Então são 30 linhas, né? Que é a redação. Exatamente. São 10 para cada. Principais. Isso. E tá aí a redação. No final você pode concluir falando assim, essa minha história, pronto, contei. Não façam isso, tá? Isso também cancela. Para você ganhar um like nesse quesito, tá? Basta seguir basta seguir a sua primeira e a sua segunda parte da redação. Então, na primeira, você expõe o assunto, na segunda, você dá a solução, e na terceira, você mostra para as pessoas que a sua solução ela é viável. Então, portanto, é visto que soluções relacionadas à distribuição de alimentos junto ao saneamento básico são boas, pois evitam que tais povos tenham suas taxas aumentadas acerca de maiores problemas e etc, etc. E na hora a pessoa consegue desenvolver legal, tá? Então tem que ter a ideia, começo, meio e fim. Eu acho que é o primeiro de tudo, né? Sim. Sem contar a estrutura, gente. Separa 2 ideias que você abordar. Tem muita coisa para falar. Separa 2. 2 que você tenha mais repertório, 2 que você tenha mais conhecimento e divide. Segundo parágrafo aborda uma das ideias, o terceiro a outra. Pronto. Sem precisar ficar rebuscando tudo. Depois que antes de você escrever é isso. Análise criteriosa da frase tema, né? Identifica a pressuposição da frase tema, encontrar sinônimos para a construção da rede referencial de texto, que isso nós falamos, né? Começo, meio e fim, o que pode escrever, o que não pode, e identificar o tema e o assunto da redação. Acho que isso é mais importante, tá? Então, o assunto vai falar sobre os povos, e o tema é como ajudar esses povos
a melhorarem. Estou falando numa linguagem de vocês, tá? Ou ainda, o tema pode ser voltado à melhoria da qualidade de vida, né? Ou a utilização das ODS nesse quesito também, né? Sim. Questões também de integração social. Muitos não conseguem acessar a educação porque sofrem preconceito na sociedade quando vão para as escolas, etc., né? Questões assim também. Então, é um texto que você pode abordar, tem diferentes ideias, só não tente misturar tudo junto, que não dá certo. Um adendo. ODS, que eu falei, alguns de vocês devem estar pensando, nossa, o que ela está falando? É sigla do quê? É hashtag? Não. ODS é a sigla para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Esses objetivos, eles fazem parte da Agenda 2030, que é um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015 pelos 193 países membros, tá? Essa agenda ela é composta por 17 objetivos, e são os objetivos, tá? Que eles são intercalados e ele tem apenas 169 metas, então assim, dá para você abordar bem, tá? Na qual a gente tem que superar os desafios de desenvolvimento, por exemplo, enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo. E assim, com essa agenda, são promovidas, né, ações para que o crescimento sustentável ocorra. Esse pequeno texto, né, eu tirei do site Habitability, da reportagem ODS 11, conheça o objetivo da ONU para as cidades, tá? Então, assim, é um site que eu gosto muito. E para você falar um pouco dessa parte nas redações, na sua redação, nas redações que você fizer, enfim, conhece um pouco dessas ODS, vai te ajudar muito. Sem dúvidas, é um conteúdo muito importante, né? É bom que não vai te ajudar só na redação, pode te ajudar até em geografia da vida, outras provas que você prestar. Então, eu acho muito importante, realmente. Exato. O que mais de dicas, Aninha, que a gente tem? Nossa, eu tô com uma carta na manga aqui, mas eu vou passar a bola para você. Vamos ver aqui. Eu acredito que uma coisa que é muito legal de se fazer antes é o brainstorm, né? Se levanta todas as palavras importantes. Desafios para a valorização das comunidades tradicionais. Tá. Quais são as primeiras palavras que vêm na sua cabeça quando você pensa isso? Faz uma tabelinha, organiza essas palavras. Não sei o que abordar. Faz isso. Daí, cada palavra que você separar, você tenta pensar um pouco mais. É um bom jeito de se aprofundar, principalmente quando você não sabe a matéria, né, Priscila? Sim, quando você não sabe a matéria, ou você vai fazer uma redação e você não tem a mínima ideia do que você vai escrever. Exatamente. Então, eu acredito ser muito importante para você formar a organização do seu texto, quanto levantar o que você vai abordar, para não deixar tudo em cima da hora e sair uma bagunça. Exato. Uma outra coisa também, assim, dentro de uma redação que você pode ganhar likes, vamos falar da coisa boa agora, né? Concentração, revisão nas palavras. E se você, por exemplo, precisa copiar algum pedaço do texto, não copie, pelo amor de Deus. Escreva a sua ideia ou aquilo que você entendeu. Ninguém sabe melhor da sua redação do que você. É um exatamente. conselho que uma professora minha... Nossa, não vou nem falar o ano. Mas... ela se chama Sônia, do colegial, faz um tempo. E ela deu essa dica numa das aulas, né? Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo, forte abraço. Se eu escrevo redações, ou enfim, se eu sei escrever melhor, é graças às suas chamadas de atenção. E ela dizia muito assim, principalmente em redações, né? Ela falava, olha, quando você vai escrever, não sai escrevendo tudo que está na sua cabeça. Faça um rascunho. E aí você põe tudo que está na sua cabeça. E depois você coloca aquilo que realmente é. Que o que você disse, são as ideias organizadas. Uma redação organizada te rende até
aquele emprego que você está procurando ou aquela vaga na faculdade. Agora, uma redação desorganizada, além de mostrar que você está extremamente desesperado ou desesperado na hora de escrever, tá? Vai mostrar também que a sua cabeça está a milhão e você não está conseguindo focar na redação. Salvo os casos, né, aonde vão além disso, né? Mas ainda assim, é muito difícil uma redação que é desorganizada, com ideias desconexas, ou até com linguajar inapropriado, passar no Enem. Realmente. Agora, uma redação bem pensada, né, bem calculada, até porque tem-se muitas horas para fazer, né, essa prova. E independente da prova, tem-se pelo menos 1, 2 horas, 3, enfim, depende muito. Tem prova de concurso, né, para fazer essa parte de redação. Então, assim, leia, respire, escreva o teu rascunho e depois mande bala aí na redação que você vai entregar. O importante, o essencial é a organização, não adianta. Sim, aí vem a dúvida, a caneta ou a lápis? A professora falava para fazer tudo a lápis, depois passar a caneta. Será que é isso mesmo? Aí depende. Agora, se o seu fiscal de prova vai deixar você entrar com lápis, né? Mas se ele não deixar, o que eu faço? Há uma folha de rascunho no final das provas que todo aluno deveria usar, escrever. Não adianta você fazer tudo já no final. Faz o rascunho. Se eles te dão uma página só para isso, usa. Se tá de caneta, você pode riscar à vontade lá. Usa. Além de você conseguir elaborar um texto e rever, você consegue passar um texto limpo e coerente para a resposta, né? Que é o essencial na situação. Exatamente. É o que a gente fala aqui, né? Reveja, corrija, elimine oralidade, certifique que delimitou bem os parágrafos. Essa parte da oralidade aí, até eu fiquei em dúvida. Fico pensando, cara, oralidade pode ter tantos significados, né? Eu vejo por esse ponto, você tem que escrever do jeito que você pensa, não do jeito que você fala. Sim. Essa oralidade, né? Eu acho que você não pode manter o seu diálogo direto com o leitor, né? Seja neutro, não precisa falar. Eu penso que você deve ver desse jeito. Não, gente, por favor, né? Eu aquilo. Não, tipo, pensa-se. Ou nós. Nós, exatamente. Nós, tem bastante. E se a redação for em inglês, a mesma coisa, não muda. A regra para redação é uma só. Verdade, não adianta. O texto dissertativo, ele é igual em qualquer lugar, gente. Então, não tenta, mas tal lugar pode ser diferente. Não, você está fazendo no Brasil o Enem. Ponto. O que vai mudar, eu falo, é só a língua mãe, né? No caso, a língua materna, que vai ser espanhol, se a pessoa falar espanhol, o outro vai ser inglês, enfim. Sim. O outro pode ser em mandarim, mas vai ser a mesma coisa. Talvez em mandarim mudem algumas coisas, porém a estrutura é a mesma, viu, gente? Agora, para escrever, é bem diferente. Tem muita coisa que a gente pode abordar nesse vídeo, mas nós vamos fazer outro vídeo. Não vou dizer sobre o que, mas diga-se de passagem, sobre mais dicas, né? Nossa, eu já tô contando, né? Eu não me aguento. Olha o spoiler. Tá vendo? Dando spoiler. E assim, a gente vai desvendar para vocês. Nós vamos desvendar aquilo que presta numa redação e o que você pode jogar no lixo. Coisas que são muito importantes para qualquer redação. Não estamos falando só de concurso, só de Enem. Todas. Por favor, todas. E como interpretar a sua própria redação? É que eu falo, não tem aquele meme da Nazaré com um monte de fórmulas matemáticas? Quando a gente tenta interpretar a nossa própria redação, a gente fica igual aquele meme.
né? O que muda é que, assim, não poderemos colocar as fórmulas matemáticas, né? Somente senão o fiscal vai achar estranho, né? O avaliador vai achar bem estranho. Ah, vai, com certeza. Mas um dos pontos, né? É o quê? Que a gente pode abordar também é relacionado à quantidade de linhas. Sim. Essa era a minha carta na manga. Nossa, verdade, eu não tinha pensado nisso. São 8 linhas a 10 para cada tópico, né? Isso nós havíamos dito antes. E são 30 linhas, tá? No Enem, para pessoa conseguir escrever, tá? Mas vamos lá. Qual o número mínimo de linhas do Enem? Eu costumo colocar 8, mas na verdade são 7, tá? O número mínimo de linhas na redação do Enem é 7. Ou seja, redações com menos de 7 linhas serão anuladas, portanto, considere 8 ou 10, tá? Nunca 7, porque você vai fazer o 6,75, você vai ser reprovado por 0,25. Então, nunca considere 7. Considere 8, 9, 10. Vamos colocar assim uma divisão, né? Vamos combinar assim, 10 linhas. Escreveu 10 linhas, tá tudo bem, tá tudo certo. Não escreveu 10 linhas, lascou. Sente e chora. Vamos falar assim, o português não coloquial, sente e chora. Né? Essa era a minha carta na manga, que é uma coisa que muitos alunos às vezes me perguntam, e eu fico assim, ai gente, mínimo 8, né? Por favor, mas se vocês fizerem 10 eu vou ficar feliz. Nossa, eu fiz uma redação e ultrapassar as 30, gente, não tem como, são 30. Não adianta fazer as letras miúdas, porque vai constar como rasura. Então, não adianta. São 30, tem espaço para 30, vamos trabalhar com 30. Tem que aproveitar o espaço ao máximo. Sim, tenho dificuldade na hora de escrever. Tudo bem. Escreve devagar. Vai com calma, tem tempo. Não precisa se matar. Se você não conseguiu as 30 linhas, não tem problema. Que você faça 20 bem feitas. Uhum. Mas faça. No começo, meio e fim, né? Óbvio. Que na redação do Enem, as pessoas uma vez perguntaram, Pri, existe o reticências? Continua. Eu falei, bom, se for uma saga de Star Wars que você estiver escrevendo, ou Vingadores, tá tudo bem, né? Hashtag continua. Tá dentro do padrão. Né? Tá tudo bem. Agora, como não é uma redação, se você me vier com continua, eu falo, mas continua o quê? Pra quê? Aí eu vou ficar procurando outra página, né? Pra ver onde que vai continuar. Então, nunca façam isso. Nunca deixem reticências. Deixem sempre pontos finais na redação, tá? Porque vai passar pro leitor que você tem certeza do que você tá falando. Sim. Reticências até passam uma certeza que você não sabe o que está fazendo. Mas passa. Certeza de alguma coisa. Quer ganhar like? Ponto final. Quer ser cancelado? Põe lá as reticências. Vai na fé, só conta em risco. Exatamente. Fala-se, né? Em alguns outros sites que o desenvolvimento no Enem ele tem que ter de 2 a 3 parágrafos, com cerca de 5 a 7 linhas cada um. Portanto, fica nas 8 mesmo, nas 10. É melhor. É bom. É mais garantido. É preferível numa redação como essa, né? Ou numa redação de vestibular ou de concurso, você pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta. Mas é lógico que esse excesso de cuidado não faça mal para você a tal ponto de você estar num nível de estresse tão grande que você não consegue escrever. Excesso de cuidado é uma coisa, agora loucura é outra. Não fazer nada. Ou quanto mais estressado e paranoico você ficar na redação, quando você vê, além de não conseguir resolver a redação, quando você for para os exercícios, você não vai conseguir fazer nada. Você vai perder seu foco. Você não pode. Uma dica muito legal que eu tenho, na verdade, se você não está conseguindo escrever, faça algumas questões. Na prova, eles sempre deixam uma questão ou outra que está ligada com a redação.
teve uma questão, eu não lembro agora, acho que foi linguagens, que era sobre um povo indígena que estava, se não me engano, alguma coisa do tipo, recobrindo suas culturas com membros que foram para as faculdades e conseguiram, tipo, pegar a linguagem deles de volta. Algo assim. Então, se você está sem ideia, às vezes folheia a prova, pode ter um exercício que te acenda uma luz, assim, de ideia. Exatamente. Mas não adianta ficar paranoico na prova. Se você fizer isso, você tá ferrado. E outra, é assim, ficou paranoico, o que vai acontecer? Você não vai conseguir render o que você precisa render, né? Uma outra dica que eu acho bem legal, isso tem a ver com todas as provas que você for fazer na sua vida. 24 horas antes, descanse, até 48, dependendo da pessoa. Seu cérebro precisa de ar, ele precisa ficar tranquilo, ele precisa processar tudo que você já aprendeu até aqui, né? Porque se você estuda até o último milissegundo da sua prova, é 100% de certeza que vai dar ruim. Ou você vai passar mal, né? Ou vai ter aí uma queda de pressão, ou vai ter um surto, vai ter uma crise, que acontece muito, eu já vi acontecer, inclusive, eu já vi também. Numa prova que eu era aluna, né? Inclusive foi na minha prova de vestibular até. Aconteceu em outras provas também, mas no específico mais nessa aí eu fiquei um pouco passada. Até a menina tinha virado, antes da prova, 72 horas estudando, sem comer, sem tomar água. Ela só queria passar. E ela passou. Passou de lá para o hospital, mas passou. Então, gente, por favor, pelo menos 24 horas, descansem no cérebro. Quer escrever uma coisa ou outra? Escreve uma carta de amor para namorada, namorado, marido, enfim, ficante, sei lá. Escreve uma carta de amor. Mas distrai a cabeça. Sim, escreve uma carta de amor pro cachorro. pra papai, mamãe, enfim, vizinho. Você escreve uma carta xingando o vizinho também, não tem problema. Brigando com o namorado. Anônima, recomendação. Brigando com o namorado, porque não deixou você ser guru pro. E aí por diante, entendeu? Agora, se você quiser agradecer, tipo, agradece teu amor, ou até o cachorro mesmo, por ter feito cara de pidão, pra você fazer fazer parte do Guru Pro. E tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é não desistir e focar sempre no objetivo, né? Se você quer saber o que é Guru Pro, bom, acesse a nossa página, meuguru.net, e lá você vai descobrir o que é Guru Pro. Dessa aí eu vou deixar as reticências para vocês. Eu sabia que a gente usar reticências hoje. Esse é o uso correto da reticências. É suspense. Mas se você quiser acabar com suspense, você acessa, tá? O meuguru.net. E tá tudo bem, tá tudo certo. Você vai descobrir do que a gente tá falando, né? E é isso, né? Tem muitas dicas, muitas coisas que a gente pode falar para vocês, mas nós vamos guardar as cartas nas mangas para os próximos vídeos. Então é isso, acho que falamos tudo, né? Sim, sim. Perfeito. Então é isso. Tem mais alguma coisa para falar pro pessoal? Eu acho que não, da minha parte tá tudo certo. Tá? Então, excelente final de semana, né? Para você que foi fazer o Enem, que respondeu a redação, que vai fazer as outras partes da prova, keep calm e mete bronca. Ninguém sabe mais do que você. O que você fizer, tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é você não deixar de responder nenhuma questão. E principalmente, dá uma olhadinha depois nos outros vídeos. Tem uma galera que respondeu também algumas outras questões que vão te ajudar. E quer saber mais sobre a gente? Quer encontrar a gente aí para fazer um trabalho, para conversar nos outros vídeos? Acesse a página e quem sabe a gente não se encontra lá. Forte abraço
bom final de semana e muito sucesso, porque é o que a gente merece. Tá certo? Ana? Oi.